Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor D'Artagnan Rodrigues. Como eu avisei para vocês lá online, na plataforma, eu estou com uma certa dificuldade com o meu equipamento, por isso então nossas aulas vão precisar ser gravadas, então vocês vão assisti-las aqui pelo YouTube por enquanto. Tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre o uso da vírgula. Vocês que são do curso de secretariado, vocês têm muita redação, vocês precisam escrever muito no seu dia a dia profissional, então vocês precisam saber essa coisa importante que é como usar a vírgula. Lembra que eu falei há algumas aulas para vocês já sobre o uso da crase, que é uma coisa importante para vocês, para a redação de vocês, né? Uma coisa fundamental. Da mesma forma é o uso da vírgula. Então vamos ver alguns casos, como e quando a gente usa a vírgula e quando a gente não pode usar a vírgula também. Primeira coisa, veja entre termos de uma oração. Então veja, aí o exemplo que eu passei para vocês. Eu amo tudo nessa cidade, os monumentos, os teatros, os bulevares, os jardins, as árvores. Se eu vou fazendo elementos de uma mesma coisa, no caso são elementos da cidade, esses elementos são separados por vírgula. Tá bom? Então, se vocês vão fazer uma lista de compras. O que eu preciso trazer? Eu preciso trazer pão, vírgula, manteiga, vírgula, ovos, vírgula, leite, vírgula, feijão, tá? Se vocês forem escrever, lógico, isso não em formato de lista, em formato de oração. Então, sempre que houver itens numa oração, elementos numa oração, você os separa por vírgula. Da mesma forma, pessoal, nós vamos separar o aposto. O que é o aposto? Olha nesse exemplo. O secretário-geral da CNBB, Dom Odilon Scherer, considerou moralmente inaceitável a greve de fome. Então, o secretário-geral da CNBB é o aposto do nome Dom Odilon Scherer. Naquela aula que eu falei sobre vocativos, eu falei um pouquinho sobre o aposto também. Agora, o vocativo, né? Lembra da nossa aula de vocativo. Aqui eu deixei os nomes como exemplos de vocativo. Veja os exemplos então. Não brinque comigo, Lúcia. Joaquim, saia da minha frente. Vá para o quarto agora, Tatiana. Então, o vocativo aqui é o próprio nome, tá? Então, o meu próprio nome. Lembrem-se que os vocativos, eu posso dizer assim, você tem os eminência, né? Senhor, né? Quando eu trato de autoridades, eu coloquei vários vocativos para vocês lá na aula que nós tivemos de vocativo. Então aqui estou usando o próprio nome como vocativo, separo os vocativos com vírgula. Mais o adjunto adverbial. Peraí, professor, o que é um adjunto adverbial? O adjunto adverbial é aquela coisa que modifica ou intensifica, tá? O verbo. Ok? Então, depois do verbo, vocês precisam identificar o verbo. Tem alguma coisa que modifica ou intensifica o verbo. É um conjuntinho de palavras, às vezes 3 palavras. Tá? Esse é o adjunto adverbial. Eu coloquei aí para você que é o termo da oração que indica uma circunstância de fato expresso pelo verbo ou intensifica o sentido do verbo, do adjetivo ou do advérbio. Ok? Então, é mais fácil vocês encontrarem a partir do verbo. Ok? Então, vocês precisam saber o que é verbo, identifica o verbo e aquilo que modifica, aquilo que intensifica o verbo é o adjunto adverbial. Tá? Então, vamos ver o caso da vírgula agora, já que vocês conseguem encontrar o adjunto adverbial na frase de vocês, na sentença de vocês. No Brasil, a posse de terra sempre esteve concentrada nas mãos de pouca gente. Ok? Então,
A posse de terra. Onde é essa posse de terra? No Brasil, ok? No caso, então, o adjunto adverbial veio antes do verbo, porque se eu falar a posse de terra sempre esteve concentrada nas mãos de pouca gente. Ok, beleza, minha frase está completa, mas eu quero mudar essa posse. Né? Eu vou falar que é no Brasil, que é na Argentina, que é na Alemanha, ok? Então, o adjunto adverbial será esse no Brasil, separado por vírgula, portanto. O nome de um lugar na data. Eu acho que isso daqui está bem tranquilo, né? Vocês vão escrever lá o cabeçalho da ata de vocês, o cabeçalho daquela carta convite, aquela carta comercial. São Paulo, 30 de outubro de 2020. O lugar é separado com vírgula, ok? Não esqueçam disso. Omissão de um termo. Vejam esses dois exemplos. Isso daí são frases de um poema de Guimarães Rosa, tá? Então, no meio da sala, a mesa de jantar. Qual foi a omissão? No meio da sala havia ou estava a mesa de jantar. Então, eu omiti esse havia ou esse estava, eu omiti isso. Então, eu omiti o verbo haver, omitir o verbo estar. Então, eu coloquei vírgula no meio da sala, a mesa de jantar. Isolar certas palavras ou expressões. Agora, quando vocês estão compondo o texto de vocês e vocês têm essas palavras, isto é, a saber, além disso, aliás, digo, ou melhor, quer dizer, ademais, né, entre outras palavras que vocês vão certamente usar nas suas redações oficiais, né, nas suas redações profissionais. Então, sempre que você usar um texto como estes, né, você separa por vírgula também. Não se separa por vírgula sujeito e predicado. Gente, todo mundo sabe o que é sujeito, todo mundo sabe o que é predicado. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo. Eu até preparo uma aula de sujeito e predicado à noite. Ok? O que acontece com a noite? Cai mansa em São Paulo. Eu não vou. À noite é sujeito. Cai mansa em São Paulo é o predicado. Então eu não vou separar o sujeito do predicado. Quando você vai fazer TCC, sabe, alguns textos mais acadêmicos, cuidado, porque eu já vi em textos acadêmicos, textos que os alunos estão preparando para aplicar esses textos, separação de sujeito e predicado. Às vezes, porque a regra da vírgula, o pessoal pensa assim, é uma pequena pausa, é a hora que eu respiro no meu discurso ou no meu texto. É a hora que eu respiro e eu coloco vírgula. É muito perigoso pensar assim, porque você pode dizer, à noite cai mansa em São Paulo. Esse à noite eu fiz uma pequena pausa, eu respirei entre aspas. Então, se eu fosse usar essa regra dessa pequena pausa, ou então é a hora que eu respiro na minha oração, eu teria colocado vírgula ali, o que está errado. Tá bom? Então, entre sujeito e predicado, não se separa com vírgula. Verbo e seus complementos. Vocês veem aí. João deu. Tá? O braço. João deu o quê? O braço. Objeto direto. A quem? Objeto indireto. A Zulmira. Então, verbo e seus complementos também não se separa com vírgula. Né? Então, eu dizer, João deu, vírgula, o braço a Zulmira. Está errado. Se nós tivermos de novo aquela ideia de é na hora de respirar, ou na hora que eu faço uma pausa, então, João deu o braço a Zulmira. Ele deu
eu alonguei um pouquinho esse deu e fiz uma pequena pausa. Se eu for por essa regra, eu coloco a vírgula no lugar errado. Então, cuidado com essa regra, tá bom? O nome e o complemento nominal. Brincar é uma atividade acessível. Acessível a quem? A todo ser humano, tá? Então, acessível está como nome ali, está em posição de nome, e a todo ser humano como complemento nominal. Se vocês precisarem também, essas partes de complemento nominal, adjunto, adverbial, né, que nós acabamos de ver, eu dou uma aula para falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Porque parece besteira, gente. Vocês até falam assim: ah, mas eu não preciso dessa gramática, não preciso saber o que é isso. Precisa, a gente precisa saber o que é isso, porque nós vamos produzir textos. E quando você produz texto, quando isso já está internalizado para vocês, você fala assim: opa, peraí, olha, aqui não cabe a vírgula. Não é uma coisa de decorar, de verdade, não é uma coisa de decorar. É só vocês irem fazendo, vocês vão percebendo o que é. Então, essas questões, eu sei que português é uma língua difícil, então essas questões de adjunto nominal, complemento nominal, adjunto adverbial, nós podemos ter uma aula separada para isso, uma aula mais calma, mais tranquila, para vocês entenderem sobre tudo isso, tá bom? Vamos continuar então. O adjunto nominal. O jogo está presente em vários momentos de nossas vidas. O de nossas vidas, adjunto nominal, então também não se separa por vírgula. Eu paro aqui a nossa aula, tem mais 2 casos que não se separa por vírgula, mas aí entra muito na gramática, eu não vou passar para vocês, tá bom? Dá uma olhada lá em tarefas, já está aberta a atividade para vocês realizarem a prática da vírgula, tá bom? O arquivo está em PDF, ou seja, vocês precisarão escrever, tá? E colocar a vírgula no lugar certo. Beleza, gente? Então, muito obrigado. Até a próxima aula.